Boa noite, de volta às nossas aulas de empreendedorismo. E agora, na nossa sexta aula, vamos falar de economia criativa. Então, só para a gente recapitular, na aula passada nós falamos de Alvin Toffler. Tá? Ele escreveu em 1980 um livro chamado A Terceira Onda, e ali ele colocou, digamos, a teoria dele, né, de, enfim, uma terceira grande mudança no processo de produção, onde nós tivemos ali na primeira onda a Revolução Agrícola, na segunda onda a Revolução Industrial e na terceira onda a, vamos chamar de Revolução Intelectual, não é verdade, mas a produção a partir, né, de aspectos ligados ao intelecto das pessoas. É isto? Tá bom. Então vamos agora falar de economia criativa e aí eu vou citar um outro autor que é John Hawkins. E ele, em 2002, escreveu um livro chamado Creative Economy, Economia Criativa. Foi aí que surgiu. Na verdade, não foi com ele que surgiu o termo, mas ele deu uma grande alavancada nesse termo. O que tinha antes eram indústrias criativas. E a partir daí, lógico, economia criativa. E o subtítulo é How People Make Money from Ideas. Como as pessoas fazem dinheiro a partir de ideias. Interessante, não é? Então, a premissa dele era a seguinte, né? O que é economia? Economia é a ciência que estuda a escassez, né? Nós economistas, discutimos aí a produção a partir de fatores escassos na economia. Tudo bem. E aí tem um negócio interessante. Quando ele aproveitando a terceira onda, né, de Toffler, e ele fala sobre economia criativa, ele diz o seguinte, ele diz que é, a definição de economia aí, enfim, não é uma revisão, mas você pensando em economia criativa a partir do intelecto, das ideias das pessoas, esse recurso não é tão limitado, né? Não é tão escasso assim. Né? Ele é ilimitado, sob certo ponto de vista. Então é interessante que aí o próprio processo, o próprio conceito de economia, ele fica um pouco subvertido. Né? Então, se a economia é a ciência que cuida da produção a partir de recursos escassos, utilizando recursos escassos, se nós pensarmos em produção a partir de ideias, pelo menos a ideia não é um recurso tão escasso assim. Os demais recursos, sim. Tá bom? Então, do livro dele, eu peguei aqui as definições. Criatividade é a habilidade de gerar algo novo. Significa a produção, por uma ou mais pessoas, de ideias e invenções que são pessoais, originais e significativas. E economia, né? É, por convenção, definida como um sistema para produção, troca e consumo de bens e serviços. Economia geralmente lida com o problema de como indivíduos e sociedades satisfazem seus desejos, que são infinitos, com recursos que são finitos. Tá? Ele coloca essa definição no livro dele, mas depois ele contesta. Ele diz o seguinte: mas então vamos trabalhar com ideias que não são tão finitas assim. A gente pode, né, estar sempre gerando novas ideias. Colocá-las em prática talvez requeira outros recursos aí que sejam finitos. Tá bom? Então é interessante. Vamos discutir aí o que ele diz, né? A partir dessa definição dele aí, então a gente vai trabalhar como é que eu vou dizer? Surge um problema nisso tudo que é o quê? Propriedade intelectual. Né? Então, vamos lá. Que já era tratado nessa época com relação à patente, com relação a direitos autorais e tudo isso. Mas vejam, quando a gente diz patente, a gente diz de uma pessoa, uma empresa que vai lá e registra. E normalmente a empresa, quando contrata cientistas ou não, a patente é da empresa, não é do cientista. Não? E se esse cientista trabalhar sozinho? Bom, mas aí vai faltar recursos para ele desenvolver, mas se ele trabalhar sozinho, a patente é dele, né? Direito autoral. Então, dos músicos, né?
o direito autoral das obras, das obras de arte, né? Quando se começou a assinar um quadro, né? E aí o quadro, embora a propriedade do quadro seja de quem comprou o quadro ou quem contratou o pintor, mas a obra é de quem criou, certo? E ele vendeu isso para alguém, ou ele produziu isso a pedido de alguém e colocou lá. Mesma coisa música, mesma coisa filme, né? Interessante. Então, vamos ver, né? Então aí nós temos, vamos lá, dentro dessa questão de propriedade intelectual, nós temos o conceito de propriedade, que é intangível e que, por isso, precisa ser definida por lei, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Essas leis hoje já se submetem a convenções internacionais, né? O que é patente num país é patente no outro também. Como é que faz para que isso ocorra? O que é direito autoral em um país também é direito autoral respeitado em outro país, tá bom? E as justificativas para isso, né? Quer dizer, o incentivo para a criação, a recompensa de quem produz, né? E com isso a divulgação e, obviamente, direitos humanos. Tá? A partir daí, a criação de contratos de propriedade, né? Em algum momento a opção seria, por exemplo, no caso aí das empresas que tem um grupo de cientistas e que criam alguma coisa, então a opção de o criador não exercer a posse, né, dessa propriedade intelectual. Então tudo isso está sendo discutido, né? Em que momento eu posso vender isto? Tá? E a gente, vamos pegar exemplos aí no mundo todo, né? Então, pega um Paul McCartney, né? Ele ganhou a vida fazendo o quê? Compondo música, tá bom? Vamos pegar aí lá na própria Inglaterra a senhora lá que escreveu o livro do Harry Potter, está milionária, né? E o que ela fez? Ela criou, né, um universo aí, né? A gente vai ver o Stan Lee lá. O Stan Lee não ficou milionário, ele era funcionário das editoras, né? Mas ele criou aí toda uma parte do universo Marvel. E temos Hollywood, e temos, enfim, né? Os músicos, Roberto Carlos, a vida toda dele, ele ganhou dinheiro como? Cantando, compondo. E agora jogadores de futebol, Neymar. Então, tudo isto movimenta recursos na economia. Tudo isso produz algo que vai gerar uma venda, vai gerar uma compra, vai gerar empresas produzindo isso e vendendo, ou usando isto como forma de crescimento, de desenvolvimento, que é a nossa matéria, empreendedorismo, tá bom? Então, vamos discutir aí. Ele no livro dele, ele cita 15, tá? 15, digamos, áreas ou 15 momentos em que se dá essa criatividade, e que vamos chamar isso de economia criativa. E tem, eu não vou citar aqui nesta aula os recursos envolvidos, mas isso vocês podem encontrar facilmente na internet. Quer dizer, no caso, por exemplo, vamos citar games aqui, mas no caso dos games, a gente já comentou isso, acho que há 2 anos que o faturamento com games no mundo é maior do que o faturamento com exibição de filmes, produção e exibição de filmes, mesmo incluindo aí streaming. Né? Tá bom, então vamos ver quais são esses 15. Posteriormente, a ONU pegou essas 15 e, enfim, adaptou e criou 4 grandes áreas, tá bom? Eu não vou discutir aqui as 4 grandes áreas da ONU, mas nós vamos discutir o autor, o John Hawkins, quem criou isso, e as 15 áreas ou momentos aí de economia criativa, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, como eu disse, sobre o faturamento de cada um, sobre o processo, mas facilmente vocês vão entender que a partir daí pode-se criar empreendimentos, empresas, enfim, negócios dentro dessas áreas aí do que nós vamos discutir, tá bom? Então vamos lá, rapidamente. Então, primeiro, sim, sem dúvida, propaganda. Quanto que isso movimenta no mundo em termos de recursos, certo? Então nós temos aí as grandes empresas de propaganda e publicidade,
E o que eles fazem? Bom, eles criam comunicação, não é? Eles criam. A pessoa senta lá, tem um insight, tem uma ideia. Não é só assim a ideia. Lógico que hoje, quando se discute propaganda, a gente está discutindo aí todo o processo mercadológico, né? O P lá de promoção, que a tradução deveria ser comunicação. Então, nós estamos discutindo aí, uma das ferramentas é propaganda. No caso de marketing, a gente chama de ferramenta, mas no caso dele, está discutindo todo o processo de comunicação, propaganda e publicidade. Segundo, arquitetura, não é? Então nós temos aí o trabalho do arquiteto, que é criar a partir do espaço, né? O uso do espaço. Ele é um artista, ele está criando. Terceiro, a própria arte. Aqui nós temos o Cobra, né? E aí uma das obras dele, que é o Paulo Altran. Então, sim, o que faz o Cobra? Hoje ele está produzindo esses murais aí no mundo todo. Né? Eu fui lá em Nova York e tirei a foto de um dos murais dele, muito legal. Né? Esse daí e outros que tem por aí que ele tem feito. E é um negócio dele. E aqui, a gente está discutindo ele aqui, o Cobra, mas pensem em outras maneiras de se fazer arte, não é? Pintura, escultura. Tá? E aqui nós estamos discutindo a questão da arte propriamente dita, né? Depois nós teremos outros tipos aqui. Aqui, ó, por exemplo, artesanato. Também é uma forma de arte também. Mas é uma maneira de você expressar valores culturais, né, no artesanato. Então, aliás, o que tem se feito hoje, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil não tenho essa informação, mas o pessoal tem associado muito economia criativa a artesanato. E não é. Artesanato é uma das áreas abordadas pela economia criativa, mas não é a única e também nem é a principal. Mas é uma das áreas. Então, quando vocês ouvirem daqui para frente, secretário de Arte e Economia Criativa, ele está querendo dizer que ele está cuidando também do artesanato, das pequenas empresas, mas deveria cuidar também das outras áreas que nós estamos citando aqui. Então, artesanato, sim. Design, bom, sempre foi, né? O design sempre foi aí objeto de trabalho de artistas, de desenvolvedores de imagem, e trabalha com espaço, trabalha com a imagem, trabalha com invólucro, né? Que seria no caso dos objetos, dos produtos para serem vendidos. Aqui no caso nós estamos falando de uma Mercedes, né? Quanto será que o designer cobrou para fazer desenvolver este modelo aí? Ou ele já era funcionário da Mercedes e, enfim, já tinha um salário para isso, não cobrou, né? Tá feito. Mas a gente tem aí hoje design de marcas, e nós avançamos mais nessa questão do design. Hoje a gente entende também como design de processos também, não só o design de forma, mas design de processos também, tá incluído dentro disto. Moda, lógico, né? Uma coisa assim, a gente tem falado isso nas aulas, inclusive de marketing. Para que serve roupa? Roupa serve para proteger o corpo. Então, precisaria ter todos esses tipos diferentes de roupa, essa questão da moda? Não precisaria ter. No entanto, né, é uma grande área da economia. Tem a ver com a produção de diferentes tipos, né, de vestuário, vestimentas, adornos e tudo isso. E movimenta muito dinheiro isto no mundo todo. Moda. Filmes, já falamos disso, e aqui vocês têm aqui os Avengers, né? E esse filme, o último filme do Avengers, ele arrecadou em 6 meses, menos de 6 meses, 2 bilhões de dólares no mundo todo. Quebrou o recorde aí. Né? Um filme. E o que é um filme? Como que um filme movimenta 2 bilhões de dólares de receita, né? Não de custos. Tá aí. Pois é. Música também sempre foi, né? E hoje, com a mudança até de plataforma, e antes nós tínhamos a questão dos discos, né, de vinil,
e depois os CDs, agora MP4, streaming, tá bom. Então nós temos, mas lógico, quem compõe, quem canta, quem produz, né? Enfim, performance. E aqui nós vamos falar das artes, não somente a arte visual, que a arte visual nós vimos ali antes, né? Mas aqui a arte cênica, por exemplo. Então, teatro, ballet, tá? Também são áreas que têm o seu valor e talvez hoje a gente, aqui no Brasil principalmente, a gente esteja não numa fase muito boa para isto. Mas se vocês forem, por exemplo, pegar a temporada de ópera lá na Europa, se vocês forem ver lá em Nova York, né, os espetáculos que tem, os musicais, e quanto isto colabora para a renda da cidade, né, para o desenvolvimento, nossa, né, também é importante. Publicações. Bom, aqui nós estamos mudando um pouco, né, da questão do livro físico para o livro virtual, o e-book. Mas, ou uma coisa ou outra, a gente tem sim aí a produção, talvez hoje um pouquinho meio desgastada, mas com certeza continua vendendo bastante ainda. As livrarias estão com problemas, porque elas têm que se adaptar a um novo processo. Mas tem autores ganhando muito dinheiro, e um exemplo disso é a criadora do Harry Potter lá na Inglaterra. Tá? Pesquisa e desenvolvimento, ok, aí nem preciso discutir, mas aí a gente tem aí muitas startups dentro disto, não exclusivamente em TI, mas fazendo pesquisa e desenvolvimento, e hoje a gente tem nanotecnologia, hoje a gente tem, enfim, muitas áreas. E o próprio desenvolvimento aqui da vacina, né, para o coronavírus e para outras moléstias ou doenças que virão e hoje afligem ainda a humanidade. Software, e temos aí uma indústria de aplicativos, não é? Muito grande hoje, a partir do momento em. Já existiam essa questão de produção, de programação, não é? Mas com a Apple lançando aí os smartphones e criando as lojas para desenvolvimento de software, chamado de apps, aplicativos, a coisa cresceu muito, né? Cresceu muito. Ligado a isso, a gente vai ter os games também, que tem programação também, mas tem um item à parte. Brinquedos e jogos. Pois é, esse, pelo menos no Brasil, ainda assim, e até por causa da legislação, que proíbe, e com razão, comunicação para crianças, porque induz a um consumo não adequado, né? Mas, sim, é uma indústria interessante. Né? Não sei para onde vai, mas ela está dentro da lista aí do John Hawkins. Rádio e TV, nem precisamos discutir. Né? Talvez até a gente esteja falando assim, mas o rádio vai desaparecer. Não é verdade, né? A televisão vai desaparecer também, não é verdade. O que pode acontecer é os dois mudarem e irem para a internet, por exemplo. Mas não quer dizer que nós vamos deixar de chamar de rádio e TV o que é produzido ali. Né? Videogames, que hoje a gente chama de game, né? Games. E essa indústria vai muito bem, obrigado. Muito bem. E com isso vimos as 15 áreas aí. Tá bom? Com isso nós fechamos aqui essa discussão de economia criativa. A partir da próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais nisso e falar sobre cidades criativas e sobre classes criativas. E aí vamos discutir alguns modelos aí que usados em empreendedorismo para a gente tomar decisões, para a gente projetar, enfim, criação de empresas, desenvolvimento de empresas, mas tudo isso que nós vamos discutir daqui para frente baseado no que a gente viu até agora aqui de mudanças grandes, tanto no processo econômico quanto na
enfim, na tomada de decisão dentro das próprias empresas, né? Tá bom? Então, vamos aqui definir como é que vai ser a nossa próxima aula, para não haver problemas aí de desencontros, tá bom? Então, próxima aula nossa, dia 21 de abril é feriado, não haverá aula, embora vocês estarão em casa também, e essas aulas são virtuais, mas não consta do nosso calendário, então não teremos aula dia 21 de abril. Então vamos retornar daqui 2 semanas, no dia 28 de abril, tá bom? E nós vamos já então, a partir daí, começar nosso segundo momento, e vamos, dentro dessas aulas nossas, né? E vamos já mudar um pouco, e vamos fazer uma aula que a gente chama de síncrona, pelo Google Meet. Então, em vez de ser gravada, vai ser ali comigo e com vocês ao mesmo tempo pela internet, tá bom? Vocês já fazem isso com outros professores. Eu esperei um pouco para começar a fazer, para dar tempo de tudo se ajeitar e a gente não ter problemas, tá bom? Então teremos isso e nessa aula a gente vai discutir a avaliação que vocês terão nesse semestre, o trabalho que vocês vão fazer e vamos tirar as dúvidas aí das aulas que foram dadas até agora, porque vocês vão utilizar esses conhecimentos para fazer o trabalho e as provas que terão daqui para frente, tá bom? Então, anotem isto daqui em algum lugar na sua agenda, não vão perder o horário, não vão perder o dia. Então, dia 28, tá? A nossa aula a aula física, né? Quando na sala de aula era a partir das 9h20. Nós vamos fazer aqui a partir das 9h30 da noite, tá bom? Então vamos ler, vou ler aqui, ó. No dia 28, a partir das 21h15, eu colocarei o link da aula no Moodle. Como é que eu vou colocar? Da mesma maneira que eu coloco as aulas. Então vai estar lá dia 28. Nos outros dias está assim, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Vocês clicam lá e já entram no YouTube para pegar o filme. Aqui não, eu vou colocar o link lá, vocês vão clicar, vai estar escrito aula no Moodle. Vocês vão clicar e automaticamente já vai entrar no Google Meet, tá bom? E a partir das 21h30 eu começo a aula. Então eu espero que todos estejam lá para a gente conversar sobre a matéria, sobre a avaliação e sobre o trabalho que vocês vão fazer. Combinado? Um grande abraço, bom feriado e até o dia 28. Não esqueçam, aula pelo Google Meet. Bons estudos para vocês!